Milena Fabrini é arquiteta, formada em design de interiores e pós-graduada em arquitetura da paisagem. Com mais de 10 anos de experiência, desenvolve projetos paisagísticos nas mais diversas esferas e explica um pouco sobre projetos, carreira, curso e técnicas paisagísticas. Trajetória profissional. Bom, eu primeiro fiz design de interiores, depois eu fui fazer arquitetura, quis expandir um pouco o olhar, né? Sempre gostei de trabalhar com o belo, o harmônico, né? E dentro da arquitetura, eu trabalhei em várias áreas até encontrar realmente o paisagismo que me encantou, né? Até hoje, né? Então, cerca de 10 anos que eu estou focando minha atuação no paisagismo exclusivamente. E fiz pós-graduação na área, né? Fui inclusive docente do Senac no curso técnico de paisagismo e cursos de qualificação profissional também de jardineiros, né? Cursos livres de jardinagem. Então, tanto a parte de projeto como a parte mão na massa, digamos assim, do plantio, eu tenho bastante vivência e é o que eu gosto de fazer realmente, né? Projetos paisagísticos desafiadores. Cada projeto é um desafio, na verdade, né? Uma característica muito forte minha é a questão do comprometimento. Então, não importa se é um jardim de 50 metros quadrados ou de 1.000 metros quadrados, 10 mil, né? A gente vai ter o mesmo compromisso. E também tem muito a questão desse olhar, quando o projeto é residencial ou quando o projeto é corporativo, enfim, a gente tem diversos olhares, né? Tem um projeto corporativo que foi muito, muito legal, que a gente fez até recentemente, eu fiz em parceria com um colega meu, e ele foi com curvas sinuosas, assim, foi um projeto bem desafiador, que era um retrofit de uma área existente, e foi aprovado, assim, quando a gente trabalha com corporativo, né, a gente tem a questão também de ser aprovado em assembleia, para eles viabilizarem a verba daquela implantação, e foi aprovado por unanimidade, assim, foi uma conquista bem legal, né. Um outro também recente, já é residencial, a gente fez uma proposta também, é bem legal, a gente tem muito esse olhar empático com o cliente, né? Não importa se é corporativo ou residencial, né? De escutar as demandas, né? De tentar captar realmente a essência do que a pessoa está buscando para aquele espaço, né? Então, nesse residencial, a gente deve implantar agora, né, no início do ano. A gente também foi bem assertivo, assim, então tem uma área de piscina, né? Uma área de lazer bem grande, assim, dessa residência, e a gente também conseguiu acertar, assim, de primeira, digamos, né? Então, é muito legal quando a gente tem esse feedback do cliente, que a gente conseguiu captar o anseio do que ele estava querendo para aquele espaço, né? E o paisagismo tem muito isso, realmente, de ter um diálogo com a arquitetura existente ou a arquitetura projetada que vai ser construída, né? Fazer um link, né? Uma interface para os ambientes conversarem e envolver realmente, né? A gente fala que o paisagismo envolve, né, a arquitetura, então não deixa os ambientes estanques, assim, né? É um dos grandes benefícios, assim, que o paisagismo traz, esse envolvimento, né, essa integração entre o ambiente externo e interno. Projetos que marcaram a carreira. Esse do corporativo é bem significativo. E tem um recente agora que, na verdade, foi a gente recebeu uma demanda de um projeto de paisagismo de um empreendimento residencial, e esse empreendimento sofreu uma série de problemas lá, problemas técnicos no desenvolvimento de projetos de paisagismo, e chegou para a gente resolver, né? Então, a gente chegou com um problema para resolver do projeto de paisagismo. Então, foi bastante desafiador, assim, a gente teve que... Sempre que a gente fala em paisagismo, né, as pessoas lembram só, vamos colocar plantas, né, mas envolve muito mais questões, ainda mais quando a gente fala em empreendimento, jardim sobre laje, a gente tem que avaliar a drenagem, estrutura daquela laje, né, enfim, uma série de questões, acessibilidade, né, passagens, e a gente teve que resolver tudo isso nesse projeto, que tinham várias questões aí que estavam com equívocos, né? E então a gente foi passando um pente fino, a gente fez basicamente uma auditoria, né, nesse projeto, então tivemos que adequar várias questões, assim, e acho que esse é um case interessante, porque mostra bastante a questão do paisagismo como disciplina técnica, né? Não só a parte
da poesia, digamos assim, que tem também, né? Tem esse diálogo entre o técnico e o lado poético, digamos, de arte, né? De composição, de harmonia das espécies, né? Mas tem muito esse olhar técnico também. Então, ainda mais tratando de empreendimentos, você lida com construtoras, né, incorporadoras, você sempre vai precisar emitir uma RRT, né, que é de responsabilidade técnica sobre aquele projeto, e por o paisagismo não ser uma profissão regulamentada no Brasil, então eu, como arquiteta, posso atuar como paisagista, um biólogo pode, um administrador de empresa, se ele quiser, ele pode, né? Então, eu tenho esse diferencial de ter realmente a qualificação técnica, né? E nesse projeto isso se tornou bem notório, assim, né? Porque a gente, ele tinha uma estética já resolvida, mas a gente teve uma atuação bem pontual de resolver questões técnicas de acessibilidade de passagem, a infra para aquele jardim funcionar realmente, pontos de drenagem que não estavam previstos. Então, foi um case bem interessante, assim, recente esse, no caso. Diversidade e adaptação. O nosso método, a gente sempre consiste, o que eu comentei brevemente, né, mas a gente sempre tem um processo de ter uma reunião inicial, primeiro, logicamente, uma visita ao espaço, né, ter uma reunião inicial de alinhamento, realmente colher essas expectativas, isso tanto no residencial como no corporativo, né, então, muitas vezes, o corporativo, as expectativas vão estar mais alinhadas ao aspecto financeiro, né? Quando a gente trata em empreendimentos, né? Então, a gente tem um olhar assim, de atender o budget do projeto, né? Mas a gente então, sempre faz esse grande pente fino para captar realmente qual vai ser o viés do projeto, e daí a gente faz uma série de estudos preliminares, e valida isso com o cliente, né? A gente sempre tem uma interface muito diálogo com o cliente, com imagens de referência, enfim. Validado esse estudo preliminar, que a gente faz em planta, né? Aí depois sim a gente levanta o 3D, porque o 3D ele dá vida, né, ao projeto. Ele sai de uma visão estática da implantação em 2D, então ele permite que a pessoa passeie, né, pelo jardim já implantado. Então, normalmente no 3D as pessoas se encantam, realmente, nossa, vai ficar assim, já quero fazer, né? Então, realmente é bem legal, assim. Então, na fase do 3D a gente consegue mostrar para o cliente, né? Porque nem todo cliente tem a visão espacial, né? De entender realmente como vai ficar aquilo que você está propondo. Então, daí a gente consegue mostrar, validar se ele realmente está alinhado com o que a gente conversou lá no início, né? Se tiver algum ajuste, a gente já direciona ali no 3D. E aí a gente parte para o projeto executivo, né? Que é onde a gente vai detalhar tudo que foi especificado até então, né? E aí que a gente entra nessas questões que você falou, desses detalhes técnicos, né? Então, no projeto executivo de paisagismo, a gente vai sim detalhar toda a parte de vegetação. Então, a gente tem uma tabela de vegetação com porte, distanciamento de plantio, nome popular, nome científico, uma série de informações da espécie, né? Então, com essa tabela, a gente consegue orçar o projeto por completo, assim como todo o detalhamento técnico, né? Pontos de iluminação, pontos de irrigação, floreiras, seção sob medida, jardins verticais, vasos, pergolados que podem também compor, né, a estética do paisagismo, revestimentos de muro, caminhos, pisadas, enfim, todo o detalhamento técnico para a execução, até muitas pode envolver, inclusive, a parte civil, né? Daí a gente faz essa interface com a equipe de arquitetura e outros complementares que tenham, né? Tem projetos que envolvem equipe de estrutura, hidráulica, enfim, daí a gente tem toda essa interligação com as demais equipes. Curso técnico de paisagismo e na qualificação profissional. Tem muitos nomes relevantes, eu diria, no paisagismo, principalmente, que tem sido a minha atuação mais focada, né? E, assim, no Brasil, a gente tem, lógico, né? Não posso deixar de citar, embora seja um pouco clichê, né? O Burle Marx, mas ele é um ícone, né? Fora do Brasil, inclusive. Tem um paisagista também que ele é referência nacional, que eu gosto muito, que é o Orsini. Ele trabalha com maciços, ele tem um pouco desse conceito também do Burle Marx, né? De trabalhar com grandes maciços, né? Então, você repete uma espécie várias vezes, formando esses maciços, então você cria
um volume interessante que se destaca na paisagem, né? Mais do que você colocar uma espécie pontualmente, assim, que às vezes some, né? Ou um mix de espécies, uma mistura ali, que às vezes não deixa a espécie falar por si só, né? Então, tem o Hanazaki também é uma linguagem bem mais contemporânea, né? Mas ele está aí todos os anos na Casa Cor, né? E não posso deixar de citar também, de falar do meu parceiro aí, o João Jadão. A gente desenvolve muitos projetos em parceria, né? Quem mais? Tem a Catepoli, também é um ícone aí que está expoente aí do paisagismo, né? São grandes referências aí para mim na arte de projetar. Principais influências e fontes de inspiração. Tem um mix aí a gente fala de tendências, né? Enfim, mas eu vejo que tanto a arquitetura como o paisagismo têm adotado questões, até com a pandemia a gente tem notado isso, né? Questões dessa integração com a natureza, né? Tem até uma vertente que está em alta no momento, que é o design biofílico, né? Então, biofilia é do amor à vida. Então, o design biofílico ele é usado tanto na arquitetura como no paisagismo, e ele visa promover realmente essa integração do ser humano com a natureza, né? Então, quando a gente fala em promover, não é simplesmente vou pôr um vaso na minha sala, né? Ele tem um olhar muito maior que isso. Então, os materiais que você está utilizando, né? Utilizar materiais naturais, texturas que remetam à natureza, a iluminação daquele ambiente, né? Isso tanto da arquitetura como do paisagismo. Então, o paisagismo prevê também essa integração com a arquitetura, né? Os reflexos que tem naquele ambiente. Então, o design biofílico tenta trazer a natureza para o ambiente construído, digamos assim. Então, imagine que você está entrando numa floresta, né? Ora tem sombra, de repente vem um raio de luz do sol que atravessa aquela copa da árvore. Aí tem um reflexo ali de um riacho que está correndo. Enfim, esses elementos o design biofílico tenta incorporar na arquitetura, né? Deixando um projeto muito mais dinâmico e vivo, realmente, né? Então, eu acho que até a gente vê muitos projetos de ambientes corporativos, pensando na parte de escritórios, né? Que tem incorporado, né? Elementos disso, né? Então, você vê aqueles... não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver escritórios que colocam as plantas pendentes em cima das baias de trabalho, né? Colocam jardins verticais, então estão levando isso mais realmente para o ambiente corporativo, né? E nos ambientes residenciais, né? Eu estou com 2 empreendimentos que a gente está fazendo, torre de residências, de apartamentos, e assim, a gente tem observado alguns empreendimentos estão, inclusive, criando espaços de home office, né, coworkings ali, na área comum do empreendimento, até com essa questão da pandemia trouxe isso, antes não se tinha esse ambiente, né, num empreendimento, agora já tem o coworking, e justamente por ter esse coworking, eles querem tornar o ambiente mais agradável. Então, muitos empreendimentos têm um coworking interligado a alguma praça, alguma área externa desse paisagismo. Então, essas são alterações que eu vejo que estão acontecendo, né? Até influência da pandemia, eu acredito, né? Globalização e arquitetura. Sim, né? Porque a gente tem acesso, né, a influências do mundo inteiro agora, né? E até a questão da internet, né? Desse acesso, a gente vê referências que estão do outro lado do mundo. Tem a questão de espécies, né? O trânsito de espécies que antes estava só num determinado local, a gente tem o uso aqui também. Então, com certeza tem influência em todas as áreas, inclusive na arquitetura e no paisagismo também, né? Princípios sustentáveis em projetos paisagísticos. A gente tem algumas soluções. A gente pensa em paisagismo, você fala tudo vai ser sustentável, né? Mas não bem assim, porque você pode utilizar espécies que consumam muita água, né? Então, teve um projeto que a gente participou e o cliente ia tirar a certificação, né? LEED. Então, a gente teve que ter um olhar de quais espécies, o uso de espécies nativas é um quesito que conta bastante, né, na sustentabilidade. Então, utilização de espécies nativas, utilização de espécies que têm um baixo consumo hídrico, também é uma questão importante, né, pensando no uso racional da água, né, materiais, né, que você vai usar, às vezes até para áreas pavimentadas, né.
Então, tem uma série de questões. E no paisagismo, a gente, além de ter esses quesitos, pensando em certificações LEED, né, a gente tem soluções também que são chamadas de infraestrutura verde, né? Então, em São Paulo, a gente já tem algumas iniciativas um pouco incipientes, mas já tem, né? Então, de jardins de chuva, limpinheiros, né? Tem o Ricardo Cardim, que defende muito essa bandeira, né? Então, pensando em drenagem urbana, então, criar elementos paisagísticos que contribuam para isso, né? Tem biovaletas, tem diversas tipologias, jardins de chuva, que utilizam, então, o paisagismo não só como função estética, mas funcional para a cidade também, né? E tem soluções também, um termo um pouco mais abrangente só do que infraestrutura verde, que é a SBN, né? Soluções baseadas na natureza. Então, são elementos grandes, inclusive, né? Tem uma empresa, a Fitorrestore, eles fazem projetos urbanos imensos de tratamento de água, desvio de água do rio, inclusive, para fazer tratamento da água do rio através de wetlands, né? Wetlands construídos. Então, são sistemas de água que utilizam plantas para tratar a água e tirar a poluição, né? Então é uma coisa fantástica. A gente falou, isso podia ter no Rio Tietê, né? Mas vários rios poluídos no Brasil, né? Então seria incrível. E eles estão no Brasil, né? Quem sabe a gente consegue isso. Eles estão na China, no Brasil e tem mais algum e na França. Então a gente tem sorte de tê-los aqui também, né? Quem sabe a gente consegue alguma iniciativa nesse sentido. Tecnologia e futuro da arquitetura da paisagem. Então, realmente, essas soluções alinhadas tanto com o design biofílico, como essas questões de infraestrutura verde que eu comentei recentemente, né? Justamente porque a gente tem questões gravíssimas aí de meio ambiente, né? Então, tudo que a gente puder fazer para auxiliar realmente a esse equilíbrio vai fazer diferença, né? Então, às vezes, você faz um plantio de uma espécie nativa, né? Você fala, isso faz diferença? Faz, porque vai atrair a avifauna, que vai comer aquela sementinha, vai plantar, vai fazer, a ave vai para outro lugar e vai repercutir isso, né? Vai plantar, digamos assim, em outro lugar, né? Então, são todas ações que fazem realmente diferença, e a gente sempre tem esse olhar no paisagismo, né? De não utilizar espécies que são invasoras, isso também é um quesito importante, né? Tem espécies que você planta, ainda mais se você está lidando com uma área contígua à mata, assim. Você planta uma espécie que é invasora, ela vai entrando dentro da mata e vai destruindo a vegetação nativa, né? Então, em vez de ajudar, você está prejudicando, né? Então, acho que é um olhar interessante você ver o paisagismo muito além da estética, né? Lógico que tem um fator estético, tem da harmonia, de composição, mas tem os aspectos funcionais realmente que ele pode proporcionar, né? Tanto para o meio ambiente como para o ser humano como benefício assim para o ser humano, né? Então a gente tem a questão do bem-estar, né? Tratamento. Quando eu dava aula no Senac, eu tinha vários alunos que chegavam com quadros de depressão, ansiedade, que vinham como uma forma de terapia aquela aula, né? Esse convívio com a natureza. Então, e é muito feliz, assim, para mim, até citar isso, porque eu tive casos de alta dos alunos virem falar, professora, eu estou de alta, não estou mais tomando meu remédio, porque, sabe, fez muito bem para mim isso. Então, assim, é um poder que o paisagismo tem, né? A gente tem que realmente aproveitar isso. Conselhos profissionais. Vai atrás, estude, né? Eu tinha no início da carreira, a gente tem um livro que a gente fala que é a Bíblia do Paisagismo, que é do Instituto Plantarum, né? E a gente tem um mix de espécies muito grandes ali, então eu tinha um costume de sempre, quando eu estava ainda início de carreira, no meu horário de almoço, ia lá, pesquisava uma espécie, ia ver no Google, que espécie se adapta aonde, enfim. Então, buscar, estudar, né, sempre propicia muito crescimento. Fazer visitas realmente a viveiros, produtores, aqui em São Paulo, né, falando em São Paulo, a gente tem o CEAGESP, né, que tem os comerciantes realmente das espécies, então você vai lá, você vê como a muda é plantada, como é vendida, se é em caixa, se é em pote, se vem a muda que porte. Então, esse tipo de vivência favorece muito na hora de você também projetar, né? E realmente é aí que você consegue projetar com mais assertividade, né? Você consegue pensar
A gente tem muito isso no paisagismo, né? Quantas mudas aqui vão por metro quadrado? Então, se você tem essa vivência, eu já vi lá no CEASA, no CEAGESP, né, que eles vendem em caixa, então a mudinha é desse tamanho. Então, esse tipo de vivência, tem a vivência prática, né? Então, não só tem a parte de estudar, pesquisar, ir atrás realmente, e ter essa parte prática de visitar, exposições também, né? A gente tem a Casa Cor, que sempre está aí trazendo novidades aí do segmento, né? Tem um ar mais artístico, digamos assim. Então, está sempre em movimento, eu acho que é uma grande dica aí para o pessoal que está começando. Docência no paisagismo. E assim, eu guardo com muito carinho no coração. Eu realmente parei de dar aula por conta de não conseguir conciliar mais as demandas do escritório com as aulas, né? Mas pretendo voltar algum dia. E, assim, essa vivência realmente, esse benefício não é só para os alunos, né? É uma via de mão dupla isso, né? Quando você está lecionando, você aprende, eu aprendo muito mais com vocês, acho, do que vocês comigo, né? Uma troca muito grande. E a gente sempre teve muito isso que eu acabei de falar, você falou da dica, né, para quem está começando. A gente teve sempre muito isso com os meus alunos, né? A gente sempre fazia a parte teórica e a gente toda aula tinha prática, né? Não importa, a gente ia lá plantar, a gente ia fazer uma visita, a gente ia ver o jardim da unidade, a gente ia ver como combatia pragas e doenças, a gente ia lá, enfim, fazer medição. A gente foi na creche que tinha ao lado da escola, lá da unidade do Senac, fazer medições para fazer uma intervenção lá. Então, a gente sempre tenta avaliar esse lado tanto técnico como a parte prática, né? E a gente aprende muito realmente, né? Tanto nesse convívio, né? Do que os alunos trazem para a gente, às vezes trazem alguma coisa que você, nossa, nunca vi isso, realmente vou ter que pesquisar. Então, faz você se movimentar, né? Ir atrás de informações, porque eu falo, não, como é possível? Eu tenho que achar a resposta disso agora. Daí eu ia atrás e a fundo, né? Às vezes você não sabe tudo, lógico, né? Ninguém sabe tudo. Então, ia atrás daquela informação e depois levar, olha aqui, descobri o que é, falei com fulano, isso, aquilo, né? Então, isso é muito legal. Propicia também crescimento pessoal, que com certeza fez toda a diferença, assim, na minha trajetória, né? Paisagismo. Tanto que quando eu encontrei realmente o paisagismo, eu falei, não quero trabalhar mais com nada que não seja paisagismo, meio que virou a página, né, para mim. E eu espero poder trazer também, levar informações. Para mim foi um desafio também no começo. Então agora não vou pegar mais projetos de arquitetura, como que eu faço isso? Então foi uma transição que eu fui fazendo na minha carreira, e sempre com muita garra e de ir atrás realmente das informações e poder trazer isso também para outras pessoas que estão querendo começar aí na área é muito legal. Acesse o portalnorte.com.br e confira a matéria completa.